Lúcia era uma jovem estudante que havia acabado de se mudar para uma pequena cidade do interior, buscando um novo começo longe da agitação da cidade grande. Ela encontrou um apartamento simples no centro da cidade, um lugar aparentemente acolhedor e tranquilo. Na primeira semana, tudo parecia correr bem. Lúcia estava se adaptando à nova rotina, conhecendo os vizinhos e se concentrando nos estudos. No entanto, em uma noite fria de inverno, enquanto tentava dormir, ela começou a ouvir sussurros estranhos vindos da parede do seu quarto. Inicialmente, atribuiu o som à sua imaginação fértil, talvez ao cansaço ou ao estresse das mudanças recentes. Mas, com o passar dos dias, os sussurros se tornaram mais frequentes e mais altos, invadindo seus momentos de tranquilidade e repouso. Inquieta e assustada, Lúcia decidiu investigar a origem dos sussurros. Encostou o ouvido na parede e, para seu horror, ouviu claramente uma voz feminina chamando seu nome. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha e tentou ignorar o ocorrido, mas os sussurros continuavam, cada vez mais persistentes e perturbadores. Lúcia buscou distrações, manteve-se ocupada com os estudos e evitou passar tempo em seu quarto à noite, mas nada parecia afastar os sons misteriosos. Desesperada, começou a pesquisar sobre o prédio e seus antigos moradores. Foi então que descobriu que o apartamento ao lado estava vazio há anos. Intrigada, procurou mais informações na biblioteca local e encontrou um velho jornal que contava a história de Beatriz, a antiga moradora do apartamento vizinho, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. A história de Beatriz era cheia de mistérios e segredos não resolvidos, e Lúcia sentiu uma conexão inexplicável com ela. A cada noite, os sussurros se intensificavam, e a voz feminina parecia cada vez mais desesperada, como se implorasse por ajuda. Lúcia não conseguia mais ignorar os apelos e se viu cada vez mais envolvida na investigação do desaparecimento de Beatriz. Decidida a desvendar o mistério, Lúcia começou a reunir pistas e conversar com antigos moradores do prédio. Cada nova informação a deixava mais próxima de compreender o que realmente aconteceu com Beatriz, e os sussurros pareciam guiá-la nessa jornada sombria e inquietante. Quanto mais Lúcia se aprofundava na história, mais ela percebia que estava lidando com algo além da compreensão humana, algo que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Certa noite, Lúcia acordou com um barulho estranho que ecoava pelo apartamento silencioso. Seu coração disparou quando ela abriu os olhos e viu uma figura translúcida ao pé de sua cama. Era Beatriz, pálida, com uma expressão de profunda tristeza em seus olhos. Seus cabelos escorriam sobre os ombros, e sua presença parecia envolver o ambiente com uma sensação gélida. "Me ajude", ela sussurrou, com uma voz carregada de desespero e angústia. Lúcia tentou gritar, mas seu corpo estava paralisado, e sua voz não saiu. O medo a dominou completamente, e tudo o que pôde fazer foi observar enquanto Beatriz apontava para a parede e, em seguida, desaparecia lentamente no ar. Tremendo de medo, Lúcia levantou-se e, mesmo com o coração acelerado, decidiu investigar. Ainda com o eco do sussurro de Beatriz em sua mente, Lúcia se dirigiu até a parede indicada. Com muito esforço, ela começou a mover o pesado armário, que parecia estar preso há décadas. Cada centímetro que conseguia mover revelava a poeira acumulada e o cheiro de mofo que emanava da parede. Finalmente, após muito esforço, Lúcia revelou uma pequena porta oculta, quase invisível no canto do quarto. Sem hesitar, ela abriu a porta e encontrou um pequeno quarto escondido, escuro e abafado. No centro do quarto, havia um diário antigo, coberto de poeira e teias de aranha, como se ninguém o tivesse tocado por muitos anos. Tremendo, Lúcia pegou o diário e começou a folheá-lo, sentindo um calafrio subir por sua espinha a cada página virada. O diário de Beatriz revelava uma história de dor e sofrimento inimagináveis.
Beatriz havia sido trancada naquele pequeno quarto por seu próprio irmão, um homem obcecado por heranças e dinheiro. As páginas do diário estavam cheias de descrições detalhadas de seus dias de agonia, enquanto implorava por ajuda, mas sem nunca ser ouvida. Lúcia ficou horrorizada ao ler os últimos pedidos desesperados de Beatriz por socorro, escritos com uma caligrafia trêmula e desespero palpável. A cada palavra, ela sentia o desespero de Beatriz e entendia que os sussurros que ouvia eram os últimos gritos de socorro de uma alma atormentada, presa entre este mundo e o próximo. A descoberta abalou profundamente Lúcia, que agora sentia a responsabilidade de trazer paz ao espírito de Beatriz e justiça à sua memória, transformando-se na voz que Beatriz nunca teve em vida. Determinada a ajudar e sem conseguir esquecer o sofrimento de Beatriz, Lúcia decidiu confrontar o irmão dela, que ainda morava na cidade. Reunindo todas as provas que encontrara, incluindo o diário e documentos que comprovavam a existência do quarto secreto, Lúcia se dirigiu até a imponente casa do homem. Ao ser recebida por ele, sentiu um misto de raiva e nervosismo. Sem hesitar, ela expôs todas as evidências, descrevendo os terríveis eventos que levaram ao desaparecimento de Beatriz. O irmão de Beatriz, visivelmente abalado, tentou negar tudo, mas Lúcia percebeu o medo em seus olhos e a hesitação em sua voz. A determinação de Lúcia e a força das provas reunidas a levaram a buscar a ajuda da polícia. Com a intervenção das autoridades, uma investigação formal foi iniciada. A polícia, acompanhada por Lúcia, retornou ao apartamento e ao quarto secreto. Após uma busca minuciosa, eles descobriram os restos mortais de Beatriz escondidos num canto do cômodo, evidenciando a crueldade e o desespero que ela enfrentou. A revelação chocou toda a cidade. O irmão de Beatriz, confrontado com provas irrefutáveis, finalmente confessou seus crimes, admitindo que havia trancado a irmã no quarto por ganância, na esperança de obter a herança da família. Ele foi imediatamente preso, encerrando anos de mistério e injustiça. Lúcia sentiu uma mistura de alívio e tristeza, sabendo que, embora tivesse feito justiça, a história de Beatriz era trágica e dolorosa. Depois de tudo, os sussurros que tanto atormentavam Lúcia cessaram e ela finalmente pôde viver em paz. No entanto, a experiência deixou uma marca profunda em sua vida. Nunca esqueceria os olhos tristes de Beatriz e seu desesperado pedido por ajuda. A história de Lúcia se espalhou pela cidade e o apartamento onde morava se tornou famoso, um símbolo de coragem e justiça. Pessoas vinham de todos os lugares para ver o local onde a alma de Beatriz encontrou finalmente descanso. Apesar do medo e das noites insones, Lúcia sabia que havia feito a coisa certa, dando voz a uma jovem que nunca foi ouvida em vida. Ela se tornou uma figura de esperança e compaixão na cidade, lembrada como a pessoa que trouxe paz a um espírito inquieto e justiça a uma história esquecida.